Olá, pessoal. Eu sou Maria Manuela Esteves, sou especialista em gestão de saúde e gestão da qualidade. E hoje eu estou aqui no Estúdio da Ensino, trazendo um tema muito importante para a nossa pauta. Bom, toda vez que um ano está terminando, a gente para pensar, né? O que a gente quer nos próximos 2, 3 anos? O que a gente tem de objetivo? O que a gente traça de meta? E assim como nós fazemos, as instituições também precisam fazer um planejamento. E esse é um assunto muito importante que norteia a instituição. E eu trago aqui para conversar comigo sobre planejamento estratégico, Roberta Torquato. Roberta, bem-vinda. Roberta é especialista em gestão de saúde, gerente de projetos, docente da FGV, e aí com uma vasta estrada em qualidade e segurança. Bem-vinda mais uma vez, muito obrigada. E aí, para começar o nosso papo, Roberta, é um papo difícil, né? Que vai desde da estratégia, do nível estratégico até o nível operacional. Queria que você começasse explicando para a gente o que é o planejamento estratégico e por onde a gente começa a fazer esse planejamento. Obrigada, Manu, pelo convite. Obrigada, Ensino, pelo convite também. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Que bom que eu posso contribuir um pouquinho aí com o conhecimento. O que é o planejamento estratégico? O planejamento estratégico é um método que é utilizado, né, dentro das instituições de saúde ou de qualquer outra instituição, mas especificamente pelo nosso nicho, né, nas instituições de saúde, para organizar os grandes objetivos da instituição, né? Como é que funciona isso? Existem uma quantidade enorme de ferramentas, né, de instrumentalização para que a gente coloque de uma forma organizada, priorizada, categorizada os objetivos e as necessidades da instituição. Para que isso aconteça, a instituição precisa ter uma identidade organizacional. Ela precisa ter uma definição de missão, visão e valores, que é, né, o propósito dela existir, aonde ela quer chegar e os valores delas que são inegociáveis dentro da prestação do cuidado, da assistência, enfim. Então, o planejamento estratégico é efetivamente colocar no papel, na estruturação da instituição, um mapa, um roteiro, um caminho para onde se quer chegar. Então, em pequenas palavras, eu defino aonde eu quero chegar, eu defino a forma que eu quero chegar, eu defino como eu quero chegar, e aí compartilho essa informação com todo um time para conseguir chegar. A gente falou inicialmente que é uma ferramenta que vai ter uma transição, que vai circular desde a estratégia até a operação, mas efetivamente, quem são os profissionais que vão participar dessa elaboração? A elaboração do planejamento estratégico, normalmente, ela ocorre no board, na alta gestão da instituição, juntamente com as lideranças e a média gestão. Só que a gente tem alguns níveis de instituição diferenciados. Então, a gente tem instituições verticalizadas, a gente tem instituições de mercado, a gente tem instituições com investidores externos, a gente tem instituição filantrópica, a gente tem instituição do governo. Então, a gente tem perfis institucionais diferenciados, né? E aí, em alguns momentos, algumas dessas instituições pode ter aí uma participação diferenciada, que não é essa que a gente está aqui trazendo e conversando, tá? Mas se a gente trouxer entre um nicho de instituição mercado, vertical e instituição com investidor externo, que é o que comumente a gente trabalha, a alta gestão, a média gestão e a liderança direta são as pessoas que costumam participar do planejamento estratégico. O que assim, que vale a pena a gente pontuar relacionado a planejamento estratégico? Algumas instituições têm um perfil de contratar empresas que conduzem o planejamento estratégico dentro da sua instituição. Não há nada contra isso. Entretanto, a instituição precisa dizer o que ela quer, né? Porque muito mais do que um dia de encontro lúdico, onde todo mundo coloca uma blusa, todo mundo lancha, todo mundo canta, todo mundo se abraça, que vira mais uma confraternização do que uma estratégia, é muito importante que o planejamento estratégico seja de fato definido ali dentro. E não é incomum que a gente não use um único dia, porque não dá tempo de utilizar um único dia, né?
Quando a gente está falando de planejamento estratégico, a gente tem que olhar o mercado, a gente tem que olhar externamente, tem que olhar internamente, utilizar de ferramenta, ter um mapeamento dos players do mercado, dos stakeholders, para onde eu quero, o que eu vou fazer. Então, existe aí uma movimentação estratégica importante. Então, essas pessoas, elas precisam fazer parte do planejamento estratégico e elas precisam participar com a atitude e informação. Eu, quando alta gestão, defino, penso, projeto o que eu quero alcançar. Essa equipe de liderança, de média gestão, vai contemporizar numa via de mão dupla a possibilidade efetiva de execução, pensando quem é a operação, pensando na estrutura física e funcional, pensando aí no headcount, pensando em todas as etapas de dentro da instituição, para que, de fato, ela consiga alcançar o objetivo. Isso é muito importante, né? E aí, a gente, enquanto média de gestão, liderança, enquanto profissionais da qualidade, tem um ponto que é muito abordado pelas certificações, principalmente, é o desdobramento desse planejamento, né? E aí, como a gente consegue apoiar isso, como a gente faz esse rollout dessas ações estratégicas para os níveis operacionais? É difícil isso, né, Roberta? É difícil isso, mas não é impossível, desde que você siga um método, né, para isso. O planejamento estratégico, embora seja ali criado, definido, desenhado muitas vezes pela alta gestão, pela essa liderança média gestão, ele envolve todas as pessoas da instituição. Tem uma coisa que é importante pensando em estratégia, que é a facilitação. Eu só consigo enganjar pessoas se eu facilito e trago para ela o sentido do negócio, né? Eu tenho as minhas atividades de dia a dia, mas eu preciso ter aí o sentido desse negócio, como é que eu vou fazer isso? Então, como funciona esse desdobramento? Dentro do meu mapa estratégico, eu vou definir lá as minhas caixas de ações, o que eu quero, os meus grandes objetivos, as minhas ações para alcançar, desenho ali o que eu quero, mas quando eu apresento isso para a média gestão ou até mesmo para a operação, eu não posso só apresentar o mapa. Eu tenho que colocar essas pessoas aonde elas se encontram em cada dimensão do mapa. Onde elas se encontram ali na dimensão do aprendizado e crescimento, dos processos internos, dos clientes e mercados, da sustentabilidade financeira. E outras instituições usam ali pessoas e tecnologia, usam outras nomenclaturas dentro da dimensão para poder direcionar de acordo com o seu nicho de negócio. E aí, as pessoas precisam se enxergar dentro daquelas dimensões, dentro dos objetivos da instituição, para entenderem que o trabalho delas contribui para um grande objetivo estratégico. Que a empresa ela é formada por pessoas na base e a estratégia ela só vai ser entregue se essas pessoas da operação souberem do que estão falando e trouxerem ali o movimento, a engrenagem da instituição. Então, como fazer esse rollout? Isso precisa ser apresentado para todas as pessoas, numa linguagem em que todas essas pessoas entendam. Então, comunicação é um ponto muito importante. Outro ponto muito importante é a transparência. Então, as pessoas precisam saber o que a empresa quer, como quer, para quando quer. Não é incomum, às vezes, você entrar numa empresa e perguntar: qual é o objetivo dessa empresa? Qual é o objetivo dessa instituição? E as pessoas não sabem, porque elas não fizeram parte disso. Elas têm uma demanda de atividade. A chefe direta, a liderança direta, o gerente direto, passa uma atividade e eles vão lá e executam aquelas atividades. Mas ela não sabe o que é aquela atividade, o quanto aquela atividade contribui. Então, esse desdobramento para dentro da instituição tem que ser feito com comunicação, com transparência, com uma linguagem objetiva, para que esse time de operações consiga aí entender o objetivo e entregar a estratégia. E essa questão que você falou sobre pessoas é um ponto muito importante, porque a estratégia ela não é sustentada sem a sua base, que é de pessoas, aprendizado, crescimento, né? Então, realmente, é fazer a operação enxergar o papel importantíssimo, o papel fundamental que eles têm, né? Uhum. E, Roberta, a gente tem um ponto importante também,
que é a questão da cultura organizacional. A gente sabe que a cultura organizacional, principalmente porque a estratégia ela é conquistada por pessoas, tem um papel muito importante no desempenho, né? Sim. Desse planejamento estratégico, no alcance desses objetivos e dessas metas. Sim. Como é que a gente alinha tudo isso? Cultura organizacional com objetivo, com meta, com planejamento? A gente alinha isso de novo, com transparência e comunicação, né? Quando a gente fala da nossa identidade organizacional, e eu falo dos meus valores, né, dentro da minha instituição e da minha missão, né? A missão e os valores, ela vai definir a cultura organizacional, né? A minha missão é por que eu estou aqui, o meu propósito, minha razão de existir, e os meus valores são aquilo que é inegociável. Esses dois pontos dentro da identidade organizacional, ela já define ali a cultura organizacional, né? Quem vai compor essa instituição? Quem é a marca dessa instituição? Quem é o crachá dessa instituição? O que hoje acontece, e às vezes eu acho que isso é uma quebra de paradigma, isso é uma ação disruptiva, é que as pessoas elas trabalham executando uma atividade sem um propósito efetivo. Quando você tem um propósito, você se enquadra nessa identidade organizacional e isso gera uma cultura dentro da instituição. Isso tem que ser sistematicamente lembrado aos colaboradores. Por que você está aqui? Qual é a importância que você tem dentro dessa instituição? E o que eu dependo de você, do seu saber, e do seu trabalho, da sua atividade, para essa empresa existir e te manter aqui dentro também, porque isso é um ciclo para todo mundo, né? A empresa depende da execução e dos saberes das pessoas, assim para que ela possa ter, de fato, uma sustentabilidade aí financeira e dessa sustentabilidade poder ter aí uma série de investimentos e melhorias, e, enfim, né, e aquisições para esse crescimento. A cultura organizacional ela é trabalhada desde que a instituição participe das estratégias. Ela não pode ser deixada de lado. E a instituição que eu estou te falando sempre é a operação efetiva, de novo, a engrenagem da instituição. Então, a cultura não é uma coisa fácil, é um grande desafio, mas é um desafio que precisa ser olhado e trabalhado sistematicamente dentro da instituição. Inclusive, desenvolvimento de cultura, fortalecimento de cultura, adequação da cultura precisa estar dentro do mapa estratégico todo ano. Isso é estratégia, não só os objetivos de crescimento, mas os objetivos de sustentabilidade e de perenidade dessa instituição. Porque são pessoas, identidades que vão fazer essa imagem funcionar da instituição. Então, esse rollout de ações para que a gente gere uma cultura fortalecida institucional precisa ser trabalhado com transparência e comunicação. Roberta, com relação ao nosso termômetro para dizer se os nossos objetivos e as nossas metas estão sendo alcançados são os nossos indicadores, né? E a gente tem aí indicadores estratégicos. Então, a pergunta é, como é que a gente vai definir esses indicadores estratégicos? Como a gente vai acompanhar isso? E um outro ponto, esses indicadores, eles podem estar no dashboard junto aos outros indicadores da instituição, eles devem estar. Como é que a gente trabalha esse ponto importante que é indicador, que vai ser o termômetro de tudo isso, né? Sim. Indicador, ele de fato é o termômetro da instituição, é o que eu consigo utilizar e olhar para a instituição para saber efetivamente como ela está, se aquelas minhas estratégias, se as minhas ações, se as minhas atividades estão compatíveis com o meu objetivo, com as minhas orientações, né? E aí, a gente tem aí também as categorias dos indicadores, né? Que a gente pode falar aí dos estrutura de processo e resultado desses indicadores, pensando aí no macro, mas a gente tem aí uma organização também, um método de se trabalhar. Primeiro, é a definição dos indicadores em cima daquilo que é a minha estratégia dentro das dimensões do meu mapa. Isso é uma situação.
Outra situação é quando eu defino os meus indicadores de desempenho do dia a dia das minhas atividades. Então, eu tenho um indicador que é a estratégia e tenho um indicador do dia a dia. Eu preciso mostrar para ambas as partes o nosso crescimento, se a gente está ou não está na rota correta, se o nosso time não está correto. Preciso. Reunião de indicador, ele é para tomada de decisão estratégica. Se eu não tenho tomada de decisão em cima dos dados que eu colho, eu tenho informações chamadas dados de monitoramento. Eu vou ver a volumetria, ponto lá, 1, 2, 3, 4, 5, e vou acompanhando se eu tenho mais, se eu tenho menos. Quando eu defino indicador, eu tenho que objetivamente definir se é para eu alcançar quanto maior, melhor, ou quanto menor, melhor. Então, eu preciso aí ter uma movimentação dos indicadores. Então, eu preciso ter transparência com isso. Eu preciso ter uma definição clara desses indicadores estratégicos, o que ele me representa. E eu preciso entender em quanto tempo eu vou tolerar as minhas variações de indicador até que eu defino uma mudança estratégica. Por quê? Porque eu posso ter uma informação de que eu vou alcançar em até X tempo um determinado resultado. E eu dou esse X tempo. Se nesse X tempo eu não alcançar, antes de eu olhar pessoas, atividades, execução, eu preciso olhar o processo. Se aquele processo, se aquela ação, se aquela atividade é compatível para esse crescimento que eu queria. Então, em algum momento, eu preciso olhar essa estratégia para definir se eu ainda vou manter aquela atividade, aquela ação, ou se eu preciso redesenhar o processo. Então, só para complementar a sua pergunta, como é que a gente faz para que a gente monitore, acompanhe e verifique isso? Sistematização de reunião e de reporte. Se vai ser a da alta gestão primeiro, se vai ser da média gerência primeiro, se vai ser o do operacional primeiro, se eu vou utilizar um quadro de gestão à vista, se essa reunião vai ser mensal, quinzenal, trimestral, isso é o método que a instituição pode recorrer. Mas a gente precisa fazer um acompanhamento destas informações de forma muito clara. Tudo que a gente falou, a gente vê que no final das contas envolve, talvez a gente não tenha usado essa palavra aqui claramente, mas capacitação. Envolve muito capacitação. Sim. Você entender qual é o propósito da empresa, você entender qual é o seu papel ali, você entender o que é um indicador e qual a importância de coletar esse indicador. Sim. Tudo perpassa capacitação e treinamento, né, Roberta? Então, a gente precisa, inclusive, ter aí, além do apoio da qualidade, ter uma educação, forte, atuando aí junto aos nossos colaboradores que vão provocar esses... Sim. Com relação à revisão desse planejamento, qual é o momento de revisitar o meu planejamento estratégico? O planejamento estratégico, algumas pessoas pensam, né, que ele é estanque, que eu faço um planejamento para 2, 3, 5 anos. De fato, eu faço uma estrutura, porque é um tempo que eu tenho que ter para fazer toda essa movimentação, esse aculturamento da minha instituição, uma série de situações. Mas o planejamento ele pode ser revisitado a todo momento. Tá? Por quê? Porque a instituição ela é um organismo vivo. Então, eu tenho uma estratégia anual, mas no primeiro semestre, tudo pode acontecer. E o que é o tudo pode acontecer? Desde fatores externos que possam atrapalhar a minha instituição, né? E aí a gente está falando de economia, de política, de fator climático, enfim, uma série de coisas que podem acontecer, né, no primeiro semestre, externos, exatamente, com impacto interno. Então, eu posso ter que revisitar a minha instituição. Outra coisa são estratégias passadas, inclusive, que em algum momento pode ter ficado fora do contexto ou não ter sido alcançada. E, subitamente, ela volta à tona, isso não tinha sido previsto, mas nesse momento volta e eu posso inserir dentro do meu planejamento estratégico. Então, o momento de se revisitar o seu planejamento estratégico é o momento em que a instituição achar ideal. Só que tem uma diferença. Uma coisa são situações e ações isoladas que acontecem no dia a dia, mesmo que tenham informações aí para dentro da instituição. Outra coisa é estratégia. Então, assim, anualmente, obrigatoriamente, você precisa olhar, porque faz parte da revisão do método.
mesmo que você tenha feito um planejamento para 2, 3 ou 5 anos, ou até mesmo 10 anos. Mas ela pode ser revista em qualquer momento e ser ajustada em qualquer momento. E qual é o resultado esperado desse planejamento estratégico? O resultado esperado de um planejamento estratégico é que você alcance efetivamente a sua estratégia macro, que normalmente é, né, de crescimento. Não que isso seja tão fácil, Não, né? não é nada fácil, mas que seja de crescimento, que seja de redução de custo, que seja de abertura de um novo negócio, enfim. O resultado esperado é que minimamente, né, 60% das ações definidas dentro de cada dimensão, elas consigam ser executadas a contento da instituição. E aí, o 60% é do todo, e aí, pelo menos, cada uma dessas caixas estratégicas é acima de 50%, que é o caminho para o alcance. Então, eu tenho 60% do meu mapa em completitude encaminhado no primeiro ano, e 50% de cada caixa, né, executada ou em execução no primeiro ano. Porque aí eu estou em andamento com uma estratégia. Se eu fiz meu planejamento para 2 anos, 3 ou 5 anos, ok, eu posso ter ali, eu estou atendendo. Eu preciso ter 100% do meu planejamento estratégico atingido no primeiro ano? Depende da validade que você definiu lá no seu planejamento. Se você fez um mapa estratégico para 1 ano, sim, você vai precisar ter pelo menos aí 95%. A gente vai entender algumas variações, 5% aí de desvio, ok. Mas se você fez para 2, 3 anos, essa é a movimentação de percentual aí para você conseguir o resultado esperado, que é alcançar aquelas metas e objetivos que foram definidas. Senão você trabalha, gasta uma energia enorme com a instituição inteira e depois ele não serve mais para nada. Porque tem isso também de diferença. As pessoas, às vezes, ano a ano, elas mudam completamente o mapa. E aí, isso é muito complicado. Se todo ano eu vou mudar os... Você consegue ter uma linearidade. Mas você não consegue. Então, aí você se perde entre estratégia, entre objetivo, entre a visão, entre a sua missão. Você se perde, porque se todo ano, todas as caixas do seu mapa ela vai mudar, eles são imutáveis. Todo ano a gente está pedalando numa bicicleta aí de spinning, porque cada hora a gente vai para um caminho diferente. E a gente entende que se existe algo que começou no seu planejamento estratégico nesse ano, é muito novo. A gente sabe que a gente tem aí um período da curva de aprendizagem que a gente precisa trabalhar e maturar esse processo, né? A gente tem curva de aprendizagem, a gente tem curva de crescimento, a gente tem curva de obsolescência, a gente tem um monte de curva. Tem a curva da banheira. A curva da banheira é uma curva efetivamente existente, entendeu? Então, assim, a gente tem aí uma série de curvas que a gente precisa acompanhar. Se isso apareceu no seu planejamento num primeiro momento, daqui a 2, 3 anos, provavelmente ele vai aparecer com outro olhar, talvez, mas aquela ação estratégica, ela vai estar ali ainda, né? Sim, fortalecida, inclusive, aculturada dentro da instituição. Mas precisando ainda ser aprimorada, provavelmente, né? Sempre, isso não acaba nunca. Ótimo. Roberta, então acho que esse é o momento, né, depois desse nosso papo, das pessoas aí tirarem seus planejamentos, revisitarem, reverem, olharem o que precisa ser ajustado para que essa engrenagem de fato funcione, né? Sim. Então, Roberta, queria agradecer muito, novamente agradecer a você, agradecer a Ensino pelo convite também, para estar aqui batendo esse papo com você. É sempre um prazer conversar com você, trazer para a pauta assuntos que são importantes para a gestão de saúde, para qualidade e segurança. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigada, Manu. Muito obrigada pelo convite.